Olá a todos! Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo no mundo dos mistérios dos games. Na parte 1, nós arranhamos a superfície do iceberg, explorando alguns dos enigmas mais famosos dos games. Mas preparem-se, porque hoje, vamos nos aventurar ainda mais fundo na toca do coelho. Os jogos estão repletos de easter eggs, mensagens ocultas e até mesmo arquivos perdidos que desafiam a lógica e atiçam a nossa imaginação. Daquelas lendas urbanas que se espalham como fogo em fóruns online, até os segredos obscuros escondidos no código-fonte dos nossos jogos favoritos, vamos desvendar a verdade por trás desses mistérios. Será que são apenas coincidências, falhas no sistema? Ou será que existe algo mais sinistro em jogo? Junte-se a mim, enquanto exploramos as teorias, analisamos as evidências e tentamos decifrar os enigmas que intrigam jogadores há décadas. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser épica. Antes de mergulharmos nos mistérios mais obscuros, vamos falar sobre os easter eggs, aqueles segredos escondidos pelos próprios desenvolvedores, como pequenas piscadelas para os jogadores mais atentos. Mas não se enganem, esses segredos podem ser muito mais do que apenas referências engraçadas. Eles podem ser pistas para futuras DLCs, homenagens a outros jogos, ou até mesmo mensagens secretas dos criadores. O primeiro easter egg da história dos games data de 1980, no jogo Adventure para o Atari 2600. O desenvolvedor, Warren Robinett, frustrado com a falta de reconhecimento na época, escondeu seu nome em uma tela secreta dentro do jogo. Essa pequena travessura de Robinett inaugurou uma nova era na cultura gamer. Esses segredos programados evoluíram junto com a indústria, tornando-se cada vez mais elaborados e complexos. De mensagens ocultas em paredes a fases bônus secretas, os easter eggs se tornaram parte integral da experiência gamer, recompensando a curiosidade e a persistência dos jogadores. Mas o que torna os easter eggs tão especiais? Por que os desenvolvedores gastariam tempo e energia criando esses segredos escondidos? Bem, existem diversas razões. Às vezes, é apenas uma forma divertida de recompensar os jogadores mais dedicados, que se aventuram além dos caminhos pré-determinados. Outras vezes, os easter eggs servem como um canal de comunicação entre os criadores e os jogadores. Uma forma de inserir humor, referências pessoais, ou até mesmo mensagens subliminares dentro do próprio jogo. É como se os desenvolvedores estivessem sussurrando segredos para os jogadores, convidando-os a desvendar os mistérios por trás da cortina digital. Esses segredos podem variar de mensagens simples e divertidas, como a aparição do Mario em Donkey Kong, a easter eggs incrivelmente complexos que requerem anos de investigação para serem desvendados, como o ARG, Alternate Reality Game, de Portal 2, que levou os jogadores a uma caça ao tesouro no mundo real. Independentemente da forma ou função, uma coisa é certa: os easter eggs são uma parte fundamental da cultura gamer, adicionando uma camada extra de mistério e diversão aos nossos jogos favoritos. E como veremos nos próximos capítulos, essa busca por segredos escondidos pode levar a descobertas ainda mais surpreendentes e perturbadoras. Na cultura gamer, alguns mistérios transcendem o código e se tornam lendas. Quem nunca ouviu falar do fantasma do Monte Chiliad em GTA San Andreas? Uma névoa fantasmagórica, um vulto misterioso. Será um bug, uma brincadeira dos desenvolvedores, ou a alma penada de um minerador aprisionada no código? E o que dizer do Homem do Túnel em Fallout 3? Uma figura sombria que assombra os túneis do metrô, sempre observando. Seria um personagem descartado, um easter egg macabro, ou algo mais sinistro? Esses elementos, intencionais ou não, aguçam a curiosidade dos jogadores e geram teorias mirabolantes. Mas, e se existiu um jogo tão perturbador, tão misterioso, que foi banido dos fliperamas e apagado da história? Estou falando de Polybius, o lendário jogo de arcade dos anos 80, envolto em rumores de lavagem cerebral, mensagens subliminares e até mesmo agentes do governo.
Apesar de nunca ter sido provada a sua existência, a lenda de Políbios persiste, alimentando a imaginação de jogadores e inspirando filmes e jogos. Esses exemplos icônicos ilustram o poder dos mistérios nos games, transformando simples códigos em narrativas complexas que desafiam os limites da realidade virtual e nos fazem questionar: o que realmente está escondido nesses mundos digitais? Mas nem todo mistério tem uma solução fácil. Existem enigmas nos games que desafiam as mentes mais brilhantes e persistem por anos, décadas até. Lembram do sucessor de G-Man em Half-Life 2? Quem é essa figura enigmática que observa Gordon Freeman à distância? Seria um aliado, um inimigo ou algo completamente diferente? A Valve, mestre em criar mistérios, permanece em silêncio, alimentando especulações e teorias. E o cartucho amaldiçoado de Majora's Mask? Um cartucho com uma aura sinistra, que, segundo a lenda, leva seus jogadores a experimentar eventos perturbadores. Ilusão ou realidade? A linha entre o mundo real e o virtual se torna tênue quando nos deparamos com relatos tão detalhados e arrepiantes. Seria apenas uma história inventada para viralizar na internet? Ou será que existe algo mais por trás desses relatos? Esses são apenas alguns exemplos de mistérios não resolvidos que assombram o mundo dos games. São enigmas que nos fazem questionar a natureza da realidade, a sanidade dos jogadores e a própria essência do que significa jogar. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo em alguns dos mistérios mais intrigantes e assustadores que permanecem sem solução até hoje. A ausência de respostas concretas para esses mistérios abre espaço para um dos elementos mais fascinantes da cultura gamer: as teorias. A mente humana, em sua busca incessante por padrões e lógica, tenta preencher as lacunas do desconhecido com explicações elaboradas e, às vezes, assustadoras. Tomemos como exemplo Lavender Town, a cidade assombrada de Pokémon Red Blue. A música perturbadora, os sprites macabros e os boatos de crianças japonesas que tiveram problemas de saúde após jogar essa parte do jogo criaram uma lenda urbana tão forte que ecoa até hoje. Seria apenas uma coincidência infeliz? Ou existe algo mais sinistro por trás da melodia melancólica de Lavender Town? E o que dizer do Triângulo das Bermudas em Microsoft Flight Simulator? Um glitch? Um easter egg? Ou uma representação digital de um fenômeno inexplicável? A persistência desse mistério em diversas versões do jogo levanta questões intrigantes sobre o que realmente se esconde no código-fonte. As teorias, mesmo que fantasiosas, demonstram a paixão e o poder da comunidade gamer em desvendar o desconhecido. Elas nos convidam a questionar, a investigar e a mergulhar ainda mais fundo no universo dos games. Afinal, a verdade está lá fora. E aí, teoristas? Chegamos àquela parte obscura do mundo dos games, onde os arquivos perdidos se transformam em lendas urbanas. É como se os desenvolvedores tivessem deixado pistas, migalhas digitais que nos levam a questionar: o que era para estar ali? Estamos falando de entidades como Herobrine de Minecraft, um minerador misterioso com olhos brancos que assombra os cantos do jogo. Ou a alma penada de um programador que se perdeu no código-fonte. A lenda de Herobrine ainda causa arrepios nos jogadores. E quem nunca ouviu falar da história da Maddie em The Sims? A boneca assombrada que parece ter vida própria, movendo-se sozinha e até mesmo causando incêndios no jogo. Muitos acreditam que Maddie seja baseada em uma história real, amaldiçoando o jogo com sua presença virtual. Seja verdade ou não, a lenda de Maddie se tornou parte do folclore dos Sims, passada de jogador para jogador como um conto de terror digital. A questão é, por que essas histórias, muitas vezes sem nenhuma prova concreta, agarram tanto a nossa imaginação? Talvez seja a emoção do desconhecido, a possibilidade de que algo realmente perturbador esteja escondido sob a superfície do código. Ou talvez seja a necessidade humana de encontrar significado e narrativas, mesmo nos lugares mais improváveis, como os mundos virtuais que habitamos. Preparem seus blocos de notas e chapéus de papel alumínio.
vamos mergulhar no mundo das mensagens ocultas e teorias da conspiração nos games. Desenvolvedores deixam pistas e mensagens codificadas para os jogadores mais atentos. Enigmas que desafiam a lógica e mensagens subliminares escondidas. Jogos como Silent Hill e Metal Gear são exemplos clássicos. Mas por que os desenvolvedores fazem isso? Será uma recompensa para os jogadores dedicados? Ou segredos obscuros da indústria? A busca por essas mensagens se tornou uma obsessão. Jogadores dedicam horas analisando cada detalhe. E essa busca incessante torna o mundo dos games fascinante. Chegou a hora de acender as luzes e aumentar o volume porque vamos explorar alguns dos exemplos mais marcantes de mensagens ocultas e lendas urbanas nos games. Preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça no lado mais assustador e misterioso do mundo virtual. Começando com a lenda de Ben Drowned em The Legend of Zelda: Majora's Mask. E o que dizer da busca incessante pela verdade em Five Nights at Freddy's? E claro, não podemos esquecer de PT, a demonstração jogável de Silent Hills que deixou o mundo em choque. Esses são apenas alguns exemplos da capacidade que os games têm de despertar a nossa imaginação e nos fazer questionar o que é real e o que é ficção. Será que os desenvolvedores são os únicos capazes de esconder segredos? Ou será que os jogadores, com suas mentes brilhantes, também influenciam essa brincadeira de detetive virtual? A resposta é um grande e sonoro sim. A comunidade gamer é como um organismo único, conectada por fóruns e uma paixão por desvendar mistérios. Quando um mistério aparece, essa comunidade se une como um exército de detetives digitais. Lembram do Cicada 3x3 um quebra-cabeça super complexo que surgiu na internet? Pois é, a galera que participou era uma comunidade global de detetives online. E adivinhem só? O mundo dos games também tem seus próprios Cicada 3x3 E não para por aí. Mods e hacks, criados pelos jogadores, injetam novos mistérios nos jogos. Um mod adiciona uma nova área secreta em Minecraft, ou um personagem misterioso em Skyrim. A comunidade entra em polvorosa, tentando descobrir se era obra dos desenvolvedores ou uma pegadinha. A interatividade leva a um novo patamar, onde a linha entre jogador e criador de conteúdo se torna tênue. A busca por segredos e mistérios nos games é uma aventura sem fim, uma espiral de especulações, teorias mirabolantes e, às vezes, até frustrações. Mas e quando a verdade finalmente se revela? E se aquele mistério que assombrou seus pesadelos gamers por anos finalmente for desvendado? A verdade, meus caros theorists, é que desvendar um mistério pode ser tão satisfatório quanto encontrar um tesouro no fim do arco-íris. É a sensação de triunfo, de ter decifrado um enigma complexo, de ter vencido o desafio proposto pelos desenvolvedores, ou até mesmo pela própria comunidade. Lembram-se do lendário Mew sob o caminhão em Pokémon Red Blue? Por anos, os jogadores acreditaram que era possível capturar o Mew usando uma série de glitches e macetes mirabolantes. No final, tudo não passava de um boato infundado, uma lenda urbana perpetuada pela própria comunidade. Mas e a emoção da busca, hein? E o que dizer do Pé Grande em GTA V? Os jogadores passaram anos procurando por essa criatura mítica nas florestas de San Andreas, até que a Rockstar finalmente revelou a verdade. O Pé Grande existia sim, mas apenas como um easter egg, uma piada interna dos desenvolvedores. E o final alternativo de The Witcher 3, que deixou os fãs em polvorosa? No fim, era apenas um final secreto, bem escondido, mas nada sobrenatural. E aí, teoristas? Chegamos à parte da investigação onde separamos os fatos da ficção, a verdade da lenda. Porque sim, muitas vezes, a resposta para um mistério é mais simples do que imaginamos. Lembram do Mew debaixo do caminhão em Pokémon Red Blue? Por anos, jogadores juraram que dava para usar o Move Strength para mover o caminhão e capturar o lendário Mew. Mas, após análises profundas do código do jogo, descobrimos que era apenas um boato. Uma ilusão coletiva alimentada pela vontade de ter o Pokémon mais raro.
E o Pé Grande em GTA V? Muita gente acreditava que a criatura mítica estava escondida nas florestas de San Andreas. Mas após anos de buscas intensas, mods e até análises de arquivos do jogo, descobrimos que o Pé Grande não passava de uma lenda urbana dentro do próprio jogo. Outro exemplo? O suposto final alternativo de The Witcher 3, onde Ciri se torna uma bruxa. Muitos acreditavam que ao tomar certas decisões cruciais, esse final secreto seria desbloqueado. Mas na verdade, tudo não passava de uma interpretação equivocada de uma das últimas cenas do jogo, que dava a entender um caminho diferente para Ciri, mas que não se concretizava. De easter eggs a lendas urbanas, de arquivos perdidos a mensagens ocultas, a busca por mistérios nos games nos leva a uma jornada incrível pelo mundo da cultura digital. Vimos como esses enigmas aguçam nossa curiosidade, desafiam nossa lógica e nos conectam em comunidades online. Mas, mais do que solucionar charadas, desvendar os mistérios nos jogos nos ensina a questionar, a investigar e a ir além da superfície. Nos mostra que a realidade pode ser moldada pela nossa perspectiva e que a verdade, muitas vezes, está escondida nos detalhes. Então, da próxima vez que você se deparar com algo estranho em um jogo, não ignore. Investigue, explore, compartilhe suas descobertas com a comunidade. E você, já encontrou algo estranho nos seus jogos favoritos? Quem sabe não seja o próximo grande mistério a ser desvendado. Compartilhe suas histórias nos comentários. Vamos juntos desvendar os segredos que o mundo virtual esconde. E aí, curtiu essa viagem pelos mistérios dos games? Se inscreva no canal para não perder nenhuma teoria e me siga nas redes sociais para mais conteúdo insano. Valeu por assistir e até a próxima!